Porquinho da Índia, top 3 curiosidades rápidas. Primeira curiosidade, os porquinhos da Índia, eles se comunicam, eles conversam em até 11 sons diferentes, eles emitem 11 sons diferentes. Segunda curiosidade, eles são animais sociais, inclusive eles podem até entrar em depressão quando eles ficam muito sozinhos. Terceira curiosidade é que eles não conseguem produzir vitamina C, então direto eles precisam de uma suplementação. Se você tem um porquinho da Índia doméstico, pesquisa sobre isso. Hamster, top 3 curiosidades rápidas. Vamos ver. Primeira curiosidade, os hamsters conseguem armazenar comida nas suas bochechas. Segunda curiosidade, eles conseguem correr até 8 km em uma única noite naquela rodinha lá que eles ficam. Terceira curiosidade, eles foram domesticados pela primeira vez em 1939, já faz um tempinho aí. Calopsitas, top 3 curiosidades rápidas. Primeira curiosidade, as calopsitas podem imitar sons e até palavras, um pouco parecido com os papagaios. Segunda curiosidade, elas são uma das poucas aves que roncam para dormir. Terceira curiosidade, as calopsitas podem mudar de humor de acordo com a música que elas estão ouvindo. Calopsitas, top 3 curiosidades rápidas. Peixe de aquário, top 3 curiosidades rápidas. Primeira curiosidade, alguns peixes dourados podem viver até 30 anos. Segunda curiosidade, alguns peixes de aquários reconhecem seus donos e podem até obedecer comandos simples. Terceira curiosidade, eles têm memória bem superior do que se acreditava antes. A memória deles consegue durar alguns meses, de acordo com pesquisas mais recentes. Cavalos, top 3 curiosidades rápidas. Vamos ver. Primeira curiosidade, essa você não sabia, os cavalos têm memórias excelentes. Segunda curiosidade, eles conseguem dormir em pé ou deitados também. Eles conseguem dormir em pé porque eles têm um mecanismo que é chamado de aparelho de estada. Isso possibilita com que eles consigam dormir em pé. Terceira curiosidade, os cavalos se comunicam entre eles através de expressões faciais. Cobras, top 3 curiosidades rápidas. Vamos ver. Primeira curiosidade é que as cobras elas não têm pálpebras. Então o que acontece? Quando elas dormem, elas não fecham os olhos. Elas dormem sempre de olho aberto. Segunda curiosidade, algumas cobras podem viver até 20 anos em cativeiro. Terceira curiosidade, diferente das tartarugas que reconhecem os seus donos visualmente, as cobras reconhecem os seus donos pelo cheiro, isso no caso de cobras domésticas. Lobos, top 3 curiosidades rápidas, vamos ver. Primeira delas, os lobos uivam para fortalecer os seus laços sociais e não apenas para se comunicar. Segunda curiosidade, eles têm territórios muito grandes, tem territórios que podem se estender até 1.000 km². Terceira curiosidade, os lobos eles vivem sempre em família e geralmente é liderado por um casal alfa que comanda tudo lá. Lobos, top 3 curiosidades rápidas, vamos ver. Primeira delas, os lobos uivam para fortalecer os seus laços sociais e não apenas para se comunicar. Segunda curiosidade, eles têm territórios muito grandes, tem territórios que podem se... Tartarugas, top 3 curiosidades rápidas. Primeira curiosidade é que as tartarugas elas escutam sons de baixa frequência, mas de um modo geral têm uma audição muito limitada. Segunda curiosidade é que algumas tartarugas vivem por cerca de 100 anos. Terceira curiosidade é que, diferente de outros répteis, a tartaruga consegue identificar o seu dono visualmente, então ela tem esse diferencial aí. Macaco prego, top 3 curiosidades rápidas. Vamos ver. Primeira curiosidade é que eles utilizam ferramentas como pedras, por exemplo, para abrir nozes e outros alimentos também. Segunda curiosidade é que eles têm ritos sociais complexos, como por exemplo, eles lavam os alimentos antes de comer. Terceira curiosidade, eles vivem sempre em bandos, mas o destaque é que esses bandos são comandados sempre por uma fêmea dominante.